Aplicando aqui um exercício, eu tenho uma tabela onde apresento um experimento. São 3 experimentos efetuando essa reação. Dois reagentes A com reagente B efetuando um produto C. Foi verificada a concentração de A e B e a velocidade da reação naquele exato momento, naquele experimento 1. Foram modificados as concentrações de A e B ao longo da tabela. Então, no segundo experimento, percebam que a concentração de A não mudou, mas ele resolveu mudar a concentração de B e aconteceu uma mudança na velocidade. No experimento 3, eu tenho uma nova alteração, onde do 2 para o 3, eu tenho uma concentração aqui que diminui, mas a concentração do B permanece a mesma. E isso mudou a velocidade. Meio confuso, né? Mas é importante aqui a gente efetuar pausadamente o raciocínio para conseguir entender legal. Qual que é o problema? A lei da reação. Eu preciso entender qual é a lei da reação. A princípio, nós podemos, por conta da equação química, dizer que essa lei da reação ela depende do cara A elevado a um expoente Azinho e do cara B elevado a um expoente Bzinho. São os dois participantes da reação. Portanto, eu preciso determinar quais seriam essa lei, esses expoentes. Ah, professor, mas aqui não tem o 2 e aqui não existe o número 1, não daria para colocar já uma lei da reação escrevendo que a velocidade é igual a Kzinho, Azão elevado ao quadrado e Bzão elevado à primeira? Afinal, é o que está aí na equação, professor. Pois é, meu caro, não posso confirmar. Eu preciso verificar. Essa seria uma possibilidade, não nego. Porém, eu preciso usar do experimento para verificar se isso de fato é verdade. Então, cuidado, não tomem medidas precipitadas. E agora, professor, então, como é que a gente faz? Bom, para começar, eu preciso que vocês relembrem aquela interpretação que eu fiz a respeito de uma grandeza proporcional. A velocidade ela vai mudar, dependendo do que for feito aqui no reagente A. Então, vamos estudar o reagente A. Eu quero saber, então, o tal do Azinho. A ideia seria concluir que o Azinho será igual a alguma coisa. Qual é a ordem dele? Para fazer esse estudo, eu preciso que somente o A sofra alterações. Somente a concentração de A sofra mudanças. E também preciso que a concentração de B não se altere. Senão eu não vou conseguir chegar a alguma conclusão. Portanto, é esse pré-requisito. Somente mudanças na concentração de A e que o B permaneça constante é extremamente necessário. Senão eu não vou conseguir entender a influência somente do A. O lance é somente o A e apenas o A precisa mudar. E o B tem que permanecer constante. Onde eu vejo isso? Compare comigo no experimento 2 e no experimento 3. Ocorreu uma alteração na concentração e o B não se mexe, a concentração dele não se mexe. Essa alteração apenas na concentração de A acarretou uma mudança na velocidade da reação. E é isso que eu preciso estudar. Então vamos anotar isso. Experimento 2 e experimento 3. Comparando experimento 2 e experimento 3. Eu percebo que, e por que estou fazendo esse experimento? Porque a concentração de B está constante. Por isso estou fazendo essa comparação. Agora eu posso estudar o A. O que aconteceu com a concentração de A? A concentração de A ela foi dividida por 2. Percebem isso? Todas as mudanças
a mudança feita aqui de A para B foi exatamente uma divisão por 2. 0,01 foi para 0,005. E qual foi o que acarretou, qual foi a consequência na velocidade? De 7,2 para 3,6, o que acontece? 7,2 dividido por 2 dá exatamente 3,6. A velocidade é dividida por 2 também. Percebendo que a velocidade dividida por 2, eu faço aquele comentário. 2 não é exatamente 2 elevado a 1. Perceba que eu estou interpretando a consequência, né? A consequência da mudança na concentração do A fez a mesma mudança na velocidade. Portanto, qual seria a conclusão final? A ordem do reagente A é exatamente 1. A ordem do reagente A é exatamente 1. Por isso que eu posso concluir, através dessa análise, portanto, Azinho, que é o expoente, será 1. Com isso, nós podemos fazer novas comparações agora. Eu preciso comparar as consequências do B, não mais do A. Vamos agora fazer o mesmo raciocínio, usando agora outros 2 experimentos, para que isso fique claro. Então, quais são os outros experimentos agora que eu preciso efetuar? A análise. Vamos agora estudar o reagente Bzão. O reagente Bzão, ele vai ser estudado para que eu chegue à conclusão de qual seria o expoente do Bzinho. E, mais uma vez, somente B sofra mudanças. Eu preciso enxergar isso na tabela. E a concentração de A não se altere. Por que agora isso, Felipe? Porque eu preciso investigar apenas a influência do B na velocidade. E eu vou caçar na tabela alguns 2 experimentos onde eu possa fazer essa comparação. Perceba que é semelhante ao raciocínio que eu fazia com aquelas fórmulas do comprimento, da área e do volume, onde eu fazia alterações no raio e verificava as mudanças na fórmula. Agora eu quero estudar as alterações no B e interpretar as mudanças na velocidade. Bom, primeira preocupação. Aonde eu vejo o B mudando e o A não se altera? O A não pode se alterar. Aonde eu vou encontrar isso? Olhando para os nossos experimentos, eu tenho como comparar experimentos onde o A permaneça constante e o B se altere. Perceba que aqui no experimento de 1 para 2, eu tenho o A constante. Portanto, eu vou escolher experimento 1 e experimento 2 para fazer as análises. Pois B, agora o A, é constante. Essa deve ser sempre a sua preocupação. Olhando para a tabela, você precisa escolher 2 experimentos onde um permanece constante e o outro muda, para que você estude esse outro que muda. Nesse exemplo, então, entre experimento 1 e experimento 2, o que você percebe com a concentração de B? A concentração de B, ela multiplica por 2. Ok, e a velocidade? A velocidade é multiplicada. Concordam? Multiplicada por quanto? Percebam que a velocidade ela sai de 1,8 no experimento 1 para uma velocidade de 7,2. E essa alteração é muito grande. Apenas a modificação da concentração de B acarretou uma grande mudança na velocidade. Isso é estranho.
O fator multiplicativo aqui de 1,8 para 7,2 pode ser descoberto se você fizer a divisão de 7,2 por 1,8 ou multiplicações. Por exemplo, 1,8 vezes 2 daria 3,6. Então não deu 7,2. 1,8 vezes 4 dá justamente 7,2. Que coisa, hein? Justamente o 4, que é 2 ao quadrado. Todos de acordo? Então, a mudança na concentração do B fez uma mudança na velocidade. Multiplicando a concentração de B por 2, a velocidade ficou multiplicada por 4. Percebam que é o mesmo raciocínio envolvendo a área da circunferência, onde eu multiplicava o raio por 2 e a área ficava multiplicada por 4. E a conclusão era que o raio impõe uma ordem 2 para a área. Aqui é a mesma ideia. Eu multiplico a concentração de B por 2 e a velocidade fica multiplicada por 4. Com isso, eu posso dizer que o reagente B, né? A ordem do reagente Bzão é 2. Portanto, o Bzinho é igual a 2. Ele guarda uma ordem de grandeza maior do que o A. Portanto, o que mais chama atenção aqui nessa análise é vocês perceberem o passo a passo aqui construído. Percebam que, primeiro, sempre há necessidade de você comparar dois experimentos. Segundo, você precisa fazer a análise matemática vendo os valores que são modificados em um dos reagentes e interpretando a consequência na velocidade. Terceiro e último passo, você precisa fazer a interpretação do que foi concluído. Que tipo de modificação sofreu o nosso reagente. A mesma coisa com os outros reagentes envolvidos. Nós temos, primeiramente, determinar uma comparação entre os experimentos, onde um deles fica constante, para que o outro seja estudado. Portanto, comparando dois experimentos, você tem sempre um constante para que o outro seja estudado. Fazendo a interpretação de um reagente em relação à velocidade, você chega à conclusão da ordem da reação.